Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do quarto trimestre e ano fechado de 2024 da Priner. Meu nome é Aline Rodrigues, sou supervisora de RI e é um privilégio estar com vocês aqui nesta manhã. Temos aqui presente Marcelo Costa, CFO e DRI da companhia. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da companhia, constituem-se em crenças e premissas da administração, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantia de desempenho. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Caso não queira abrir seu microfone ao vivo, favor escrever sem microfone ao final da pergunta para que eu a leia em voz alta. Agora gostaria de passar a palavra para o Marcelo Costa para iniciarmos a nossa apresentação. Marcelo, pode prosseguir, por favor. Obrigado, Aline. Bom dia a todos e obrigado pela presença em nosso webcast. É sempre muito bom falar sobre a nossa Priner e nossos números, especialmente quando temos ótimas notícias. Iniciamos o ano com o nosso primeiro follow-on, com captação líquida de 82 milhões. Essa demonstração de confiança dos investidores proporcionou a aquisição de duas empresas que nos ajudaram a alcançar um novo patamar de receitas e resultados, a Real Estruturas e a Welding. Nossa receita líquida anual pro forma foi de 1,2 bilhão, equivalente a crescimento de 18% em relação a 2023. Nosso EBITDA anual pro forma atingiu um novo recorde, 161 milhões, equivalente à margem de 13%, expansão de 27% em relação ao ano anterior. Nosso lucro líquido anual pro forma foi de 42 milhões, um crescimento de 68% em relação a 2023. Nossa alavancagem, medida pela relação dívida líquida EBITDA dos últimos 12 meses, encerrou o ano em 1,88 vezes e o ROIC apresentou um leve crescimento, atingindo 14,3%. Darei mais detalhes em seguida. O impacto das aquisições da Real Estruturas e da Welding foi expressivo. Com apenas 6 meses de contribuição, elas já representaram 23% da nossa receita líquida anual pro forma consolidada. Ao considerarmos apenas os resultados do segundo semestre, período no qual as duas empresas contribuíram, as duas representaram 34% de nossa receita líquida consolidada, ou seja, 1/3 da companhia. Nossa performance no quarto trimestre, tanto nas receitas quanto na lucratividade, confirmou a tendência de recuperação no volume de atividades, apresentado no terceiro trimestre. Além dos dois M&As, a aceleração de novos contratos offshore e a conquista de novos contratos não recorrentes pela UN de infraestrutura contribuíram para que atingíssemos uma receita líquida de 420 milhões e 1,2 bilhão no quarto TRI de 24 e em 2024, respectivamente. Crescimento de 49% e 18% em relação ao quarto TRI de 23 e ao ano anterior. Nosso lucro bruto e margem bruta também apresentaram performances muito boas, crescendo gradualmente, step by step. Esses resultados corroboram nossa comunicação anterior de que a retração ocorrida no primeiro semestre não representou fatos estruturais, tendo sido apenas um encontro de eventos pontuais. No quarto TRI de 24, registramos o EBITDA de 60 milhões,
o que representa crescimento de 97% e 3% em relação ao quarto TRI de 23 e ao terceiro TRI de 24 pro forma, respectivamente. No ano, registramos um EBITDA pro forma de 161 milhões, equivalente a incremento de 27% em relação ao ano anterior. Desconsiderando a contribuição da Real Estruturas, o EBITDA no quarto TRI de 24 foi de 41 milhões, o que equivale a incremento de 33% e 12% em relação ao quarto TRI de 23 e terceiro TRI de 24 pro forma, respectivamente. Isso comprova a assertividade de nossa estratégia de diversificação dos serviços prestados e seletividade dos investimentos, orgânicos e M&As. Na queda de braço entre fatores que impulsionam nossa lucratividade, dos quais destaco o incremento no volume de atividades e margens, principalmente no offshore e infraestrutura, chegada da Real Estruturas e redução de nossa alavancagem, versus um fator que pode desestimular as atividades e está capturando a atenção de todo o mercado. Me refiro ao atual nível de juros. Assistimos à vitória dos fatores positivos. Como consequência, no quarto TRI de 24, nosso lucro líquido apresentou um incremento de 333% em relação ao quarto TRI de 23. Em 2024, o lucro líquido pro forma apresentou expansão de 68% em relação ao ano anterior, com incremento na margem líquida, que foi de 3,4%. Celebramos o encerramento de 2024 com alavancagem comportada e ROIC crescente. No quarto TRI de 24, captamos 50 milhões, com custos inferiores ao spread médio da companhia até então. Com esse movimento, para proteção da liquidez de curto prazo, alongamos nossa dívida, além de barateá-la. A expansão do nosso ROIC pro forma teve como principais causas o aumento de representatividade da UN de infraestrutura e a criação da unidade de montagem industrial, as quais possuem ROIC bastante atrativos. Nossas unidades lá em Minas Gerais. Estamos orgulhosos do que alcançamos em 2024 e confiantes de que este é o início de uma nova fase de prosperidade para a Priner. Estamos atentos às oportunidades que o mercado oferece para uma empresa como a Priner, nunca satisfeita com o patamar atual e sempre buscando crescimento com equilíbrio. Agora, vamos nos encontrar na sessão de perguntas e respostas. Espera aí, Marcelo, ainda tem a minha parte. Tem a minha parte das considerações finais. O mercado sempre pergunta o que é orgânico e o que é inorgânico. Nós ainda temos formas de seguir a mensuração das adquiridas, a despeito de que temos subido o CNPJ sempre que é economicamente viável e válido, né? Então, no ano de 2024, nós tivemos o lançamento de mais uma unidade de negócio e entramos no segmento suco energético. Eram duas coisas muito importantes no nosso plano de trabalho. Nós queríamos estar em montagem, queríamos estar no segmento suco energético, e ele hoje tem crescido até mais em termos de velocidade e valores absolutos. Acho que no futuro vai alcançar o mundo de etanol derivado de milho. Versus o de cana. Nós estamos posicionados nos dois. Tivemos mais receitas nos segmentos que mais crescem de forma estrutural no país. Então, o offshore e mineração hoje já ocupam um pouco mais, em torno de 60% das receitas da companhia, o que nos deixa numa posição de menor volatilidade. E tivemos mais um ano de continuidade da elevação da contribuição para o funcionário, que é o nosso indicador de produtividade. Sobre o orgânico 24 e 23,
Observem que no primeiro semestre, o fatídico primeiro semestre, na unidade SI, e aqui eu separei as 3 unidades, tá? O primeiro semestre nós tivemos uma profunda queda de 21%, foi aquele atraso dos navios que nós explicamos, depois nós tivemos outros problemas de atrasos, mas no segundo semestre, comparativamente ao ano anterior, a SI já voltou ao jogo com 17% de crescimento e foi 60% acima do primeiro semestre. Então, observem que nós estamos no movimento de entrega, de crescimento em todas as unidades de negócio. Na unidade de infraestrutura, nós tivemos, comparativamente ao ano de 23, a 23% de incremento nos valores absolutos de resultados de obra, e na unidade de inspeção, 17%. Aqui, sem considerar o Elden e sem considerar nenhuma aquisição, esses são os crescimentos orgânicos, né? Então, o que mostra que a diversificação nossa tem se comprovado. Quando eu comparo o quarto trimestre com o terceiro, nós tivemos um quarto trimestre excepcionalmente bom em termos de resultado operacional. Foi o nosso maior resultado operacional, né, da história da companhia, um lucro bruto recorde, tivemos 102,2 milhões de reais de lucro bruto, comparativamente a 88,5 do terceiro trimestre. Tivemos um SG&A mais alto, ele é explicável. Grande parte dos provisionamentos de lucros nós fazemos quando nós obtivemos os resultados. E isso, como não aconteceu no primeiro semestre, eles começaram a ser gravados no terceiro trimestre, no segundo semestre. E no quarto tri, nós tivemos que gravar os resultados de ICP lá da Real, que poderiam ter saído até no balanço de partida, eles vieram para o quarto tri. Então, nós tivemos que gravar um volume muito grande de PLR, incentivo de curto prazo, e foi o início da gravação do incentivo de longo prazo, que são os stock options. Isso ocorreu no quarto tri. Então, nós tivemos um peso muito grande de SG&A, um acúmulo de provisionamentos de resultados, entre outras coisas menores, muito grande apenas em 3 meses. Sobre o inorgânico, eu disse isso na apresentação, somando o que nós faremos ano que vem de aquisição do estoque do put and call com a Gemaia, nós teremos já comprometido 189 milhões de reais, e esse fora a Real e a Welding, e teremos então, no ano passado, nós tivemos 500 milhões de resultados, de receitas dessas empresas. Ou seja, nós realmente temos tido um excelente sucesso no crescimento das companhias adquiridas. Para efeito de 2025, nosso foco, obviamente, é dar manutenção à nossa seletividade. Nós temos o ciclo de 25 de aquisições, que é a crescente complexidade dos serviços que nós oferecemos, e temos sempre tido muito cuidado na seleção do segmento e dos serviços. Nós não visualizamos arrefecimento de atividades nos segmentos de mineração e offshore, onde nós estamos mais presentes, e nós temos visto um crescimento de investimentos no segmento de infraestrutura. Para encerrar, o próximo slide são 6 pontos de concentração no ciclo de 25. O primeiro deles é a integração. Eu lembro que o modelo Priner de captura de valor e geração de valor, ele não é dedicado em sinergia, ele é focado na geração do valor por meio do crescimento da empresa adquirida e maximização dos valores da empresa adquirida. Ou seja, é um modelo que quanto mais earn-outs nós pagamos, mais felizes somos, tá? Temos a concentração, portanto, as integrações têm que ser de muito sucesso. Temos a continuidade dos M&As, então, o novo ciclo expansionista, que é de 25 a 27, nós temos o nosso pipeline, um pipeline robusto de companhias em serviços escaláveis, rentáveis, mais complexos, e antecipamos a criação de mais uma unidade de negócio para esse ano. Estamos empenhados em fazer isso ocorrer. Nossa contínua preocupação em formação e fidelização de talentos, nossos segmentos, que nos serviços que nós atuamos, são de uma complexidade de serviço maior do que nós tínhamos há uma década. Isso nós temos que formar mais gente e manter essas pessoas conosco para que possamos dar velocidade ao nosso crescimento. Tivéssemos nós mais gente
mais talentos na companhia, mais velocidade, mais geração de valor nós poderíamos ter de crescimento também. Teremos esse ano o lançamento de um programa de branding que vai unificar todas as marcas, então a companhia já concluiu um programa de unificação de marcas, isso deve ser lançado muito em breve, e um programa muito amplo, muito rico, muito bonito da unificação, não unificação, da união de culturas, porque nós temos várias culturas corporativas por meio das aquisições, e lembre-se lá das integrações que nós maximizamos essas culturas, e essa diversidade cultural é uma força na companhia, então essa união em torno de um propósito é o que move essa fortaleza de crescimento que tem sido a Priner. Segurança e qualidade, que é o nosso negócio é segurança, então é uma preocupação, é um foco imenso, nós não medimos esforços de aumento de treinamento e de equipamento e de processos para que a qualidade e a segurança da companhia seja uma referência nacional e mundial. E o custo de capital, o Marcelo colocou bem na apresentação dele, o custo de capital tem efeito sim na alocação de CAPEX e tem efeito sim nas ofertas de M&A. Então, múltiplos que antes poderiam ser feitos a um determinado valor, quando o custo de capital, a curva DI estava, sei lá, 10, 8, 9%, quando você começa a olhar uma curva DI, uma curva de longo prazo a 14, 15%, isso afeta os seus múltiplos, isso dificulta bastante o movimento e a velocidade das aquisições. E, por fim, a nossa contínua, e é por isso que nós estamos aqui, a manutenção do crescimento do ERVA, ou seja, o retorno de capital acima o retorno do capital empregado acima do custo de capital e crescente. Então, com isso, agora sim, a gente espera vocês nas perguntas e respostas. Muito obrigado. Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. Pedimos por gentileza que os façam todas as perguntas de uma vez só, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Caso não queira abrir seu microfone ao vivo, favor escrever sem microfone ao final da pergunta para que eu a leia em voz alta. A primeira pergunta é do Pedro Tínio, analista sell-side do Itaú BBA. Ele pediu para abrir o microfone. Deve aparecer uma solicitação para você, Pedro. Pessoal, vocês me escutam bem? Sim, bom dia. Bom dia, Túlio, bom dia a todos. Obrigado, viu, por pegar aqui a nossa pergunta. Na verdade, ficou super claro o ponto da expansão de margem bruta, tá? No tri contra tri. E você esclareceu super bem a questão de provisionamento, né? Por conta de remuneração que foi concentrado aqui no quarto trimestre. A minha dúvida é ganho de margem bruta que a gente viu no tri contra tri para os próximos trimestres. A gente pode pensar que, passado esse provisionamento, a gente conseguiria ver isso sendo traduzido em margem EBITDA? Acho que essa é a primeira pergunta. E a segunda, vocês comentaram também no release sobre a questão de, olhando um pouco para a alavancagem, olhando um pouco também para o nível, né, de juros que o país enfrenta, segurar talvez um pouco mais investimentos ali no curto prazo. Só para pensar também como que a gente pode pensar em investimento olhando para frente, mesmo considerando esses níveis mais altos aqui de juros. Eu acho que são esses os pontos, pessoal. Obrigado. Tá, obrigado. É sempre dá um certo arrepio assim, responder vocês quando vocês fazem essas perguntas, que dá a impressão que vocês vão multiplicar um bom trimestre por 4, ou por 8, ou por 16. Tem uma frase em Minas, e eu estou aprendendo bastante mineirês, que fala: não é raro, mas acontece com frequência. Nós tivemos realmente uma sequência de excelentes projetos no quarto trimestre, que foram projetos menores, com injeções e projetos de plugagem, de recuperação. Tivemos também muitos bons projetos do offshore e tivemos a entrega de marcos importantes na montagem. Então, obtivemos essa margem bruta por projetos que eu não posso dizer que eles não são recorrentes, porque eles fazem parte do nosso negócio.
Para eles acontecerem, a gente está discutindo alguns outros em trimestres agora e nos próximos, é possível. Mas nós tivemos uma margem bruta de quase 25% nesses 3 meses, e eu não simularia isso assim, a todos os trimestres, mas a companhia trabalha para elevar as suas margens brutas para esses patamares. É para aí que nós queremos ir, tá? Acho que se leve 1 ano, 2 anos, mas nós vamos elevar essas margens brutas porque a combinação dos segmentos que nós estamos a atuar, eles são margens maiores, mas ainda temos outras de margens menores. A reflexo disso no EBITDA já é uma outra história. Nós elevamos esse ano, acho que nós tivemos esse ano 13% de margem EBITDA. Eu lembro quando nós estávamos em 8%, né, Marcelo? Lá, sei Isso lá aí. quando. Então, a gente subir EBITDA é um bocadinho mais difícil, porque as integrações nossas são integrações, como eu coloquei na apresentação, não são integrações que nós vamos lá e reduzimos despesas e tiramos um monte de gente, e integramos tudo em 3 meses. Nós não temos a habilidade de fazer grandes reduções de SG&A e sinergia do dia para a noite. Pelo contrário, nós queremos que aquela empresa faça muito mais. Então, dado que a sinergia ela não ocupa a primeira gaveta das preocupações, ela ocorre. Ela só não ocorre na velocidade que outras companhias muito mais experientes em M&A conseguem fazer. Então, nós vamos buscar o EBITDA maior. Ele só não ocorre no semestre seguinte ou no trimestre seguinte, mas ele vai, a sinergia de despesa, ela vai sendo absorvida paulatinamente. Ela apenas não ocorre rápido como outras companhias conseguem fazer. Então, no longo prazo, sim, nós vamos ter EBITDAs maiores. Nosso compromisso com o Conselho de Administração é que esse EBITDA seja num patamar acima de 13%. Boa, ficou super claro. E aí, só sobre a segunda pergunta, se você puder comentar um pouquinho, Túlio, só sobre a questão de investimentos, como Sim. vocês estão enxergando para frente. Investimento, assim, obviamente que essa curva de juros, nós aqui para alocarmos capital em CAPEX, tem que passar, cada análise é feita sobre o ativo daquele projeto, né? Então, assim, à medida que o custo de capital sobe, o CAPEX vai caindo. Vocês observem que o CAPEX no ano passado caiu, 2025 o CAPEX vai cair de novo. Então, isso nos prejudica bastante. Então, eu não espero CAPEX muito superiores a 50 milhões de reais. Eu não gosto da guidance, mas esse é um guidance mais light, né, Marcelo? Então, eu estou a esperar aí um CAPEX cadente em relação ao ano passado, fruto desse custo de capital. Caso contrário, nós poderíamos fazer mais coisas. Isso segura CAPEX, sim. E sobre a alocação de capital para inorgânico, é aquilo que eu comentei, viu, Pedro? É, isso pode, projetos que poderiam levar 1 mês de negociação, 15 dias, 2 meses, começam a ficar um pouco mais morosos, porque isso afeta os múltiplos e isso dificulta as discussões. Custo de capital, ele é um issue, assim, para toda a companhia no país, né? E aí também a chegada das debêntures, né, que já é um dado público, né? A Sim, gente vai fechar agora ainda no primeiro tri, né? Ela certamente dá uma segurança para a gente continuar aí com esse nosso pipeline hoje robusto de M&As, né? Então a é. gente está estudando muitas empresas no momento, né? E a gente vai olhar e tomar uma decisão com bastante tranquilidade, com apoio também do nosso conselho de administração, para que a gente use esses recursos de forma adequada, assim como foi no ano passado. Esse é o nosso objetivo agora para 2025. Boa, obrigado, viu, Marcelo? Obrigado, Túlio. A próxima pergunta é do Matheus Santana, analista sell-side da XP. Matheus, deve aparecer uma solicitação. Opa, bom dia, Túlio, Marcelo, você consegue me ouvir? Sim, Bom dia, Viu, sim. Matheus?
Bom dia, boa. Parabéns pelo resultado aqui. Eu tenho duas perguntas, são dois pontos que vocês já tocaram um pouco, mas acho que dá para. Queria esclarecer aqui um pouco mais algumas coisas. Primeiro, falando aqui nos contratos de infra, que vocês sacaram algumas vezes, que é de maneira não recorrente, você podia abrir um pouco mais para a gente, talvez, quantos de receita isso representa, o que esperar para frente, o que é um prazo para pensar nisso, para ter uma ideia mesmo do que projetar para frente, né? E o outro ponto ali, vocês já tocaram um pouco, mas só para entender um pouco melhor a dimensão também, é o SG&A teve aquele crescimento considerável, tri contra tri, né? Mas já explicaram ali que tá principalmente essa parte de incentivo de curto prazo e longo prazo, mas daria para ter uma ideia de qual foi o tamanho que se a gente pode chamar de não recorrente nesse tri, para ver um patamar para esperar já para os próximos tris para frente aqui. E são essas duas aqui. Obrigado. É, nós tivemos a gravação de. Porque lembre-se que o nosso programa de incentivo de curto prazo, que é a bonificação, ele ainda não é total uniforme para a companhia. Isso faz parte do nosso programa de integração, que a gente permite um período que as mudanças sejam feitas de forma paulatina. Então, algumas empresas tinham um gatilho de pagamento quando supera o resultado. Então, a mi- então, no quarto tri, isso foi gravado devido à superação, né? Então, Supera o orçamento, tá? em relação ao orçamento, quando se supera o orçamento, é que dispara esse gatilho. Nós vamos alterar esse ano, Matheus, e mesmo não superando, talvez a gente venha, nós estamos em discussão, venha começar a fazer provisionamento de um dozeavos do que nós esperamos de orçamento, para que isso não ocorra lá no último trimestre, e venha uma gravação, um aprovisionamento tão alto assim. Isso foi em torno de 7,5 milhões de reais de provisionamento numa paulada só nesse trimestre. Então, isso foi muito alto. Tivemos aí também logicamente, você sabe que o Brasil tem milhares de problemas na parte de saúde, de plano de saúde. Nós tivemos que fazer um pequeno provisionamento novamente, está ficando recorrente. Não sei, espero que isso não se repita mais. Então, nós tivemos perto de 7,5 milhões de gravação num trimestre só, acima do que nós esperávamos. Nós não esperávamos gravar isso tudo nesse período, tá? Obrigado. Ficou claro aqui, só era outra Acho que pergunta, os a outra contratos no recorrente pergunta, de né? Eu infra. tô aqui respondendo para você, fazendo o filtro aqui do BI, cara. É, Para você ter uma noção, a infraestrutura no trimestre anterior, ela fez um lucro bruto no terceiro trimestre, ela fez um lucro bruto no terceiro trimestre de 3 milhões de reais. Mas ela fez 31 no quarto tri. Ela fez 45 milhões de reais de receita, 38 milhões de reais de receita líquida no terceiro tri, a unidade de infraestrutura, e fez 55 no quarto tri. Então, nós tivemos um salto de 13 para 30 de lucro bruto. Na mudança de um trimestre, nós fizemos uma média, uma margem bruta muito alta nesse segmento. O ano todo, a unidade de infraestrutura esse ano, ela vem crescendo, mas esse ano ela fez 157 milhões de reais. Eu chamo a atenção para os ouvintes que quando nós iniciamos essa divisão, a, a Gemaia fazia uma receita recorrente de 44 milhões e com um EBITDA recorrente de 8.800. Olhem o sucesso dessa equipe. Eles fizeram esse ano 36 milhões de reais e passou-se apenas 2 anos e meio. Então, esse é o que nós chamamos que teve sinergia de cortar pessoas lá e começar a fazer pelo centro compartilhado. Não, porque o valor é criado pelo crescimento da equipe. Ficou certo aqui, ficou claro as duas. Obrigado. A próxima pergunta é do Stefano Ciampaglia, analista buy-side da Tuesday Capital. Ele pergunta:
Como tem sido a integração das duas empresas adquiridas nesse ano de 2024? As integrações, o Marcelo fez um trabalho foi com uma empresa júnior de uma empresa lá de Minas, né, Marcelo? Isso aí, Ele, de uma ele, faculdade de Minas. é, ele mapeou todos os processos que são feitos lá e comparou com os processos que são feitos aqui, no intuito de ver que coisas que eles fazem mais rápido ou melhor do que nós, e que coisa que nós, não, que a Priner lá no Rio de Janeiro, no CSC, e que coisa que nós poderíamos melhorar. Esse trabalho é o que é o rumo agora dessas integrações. Então, a integração em si entre a Real e a Priner, ela inicia, na verdade, esse ano. Nós passamos esse período estudando os movimentos. Marcelo agora já se reúne com as equipes e com a Rose da área de pessoas, então tem lá as datas de corte de pessoas da folha, depois de movimentos é, da contabilidade, do fiscal. Eu diria que essa união de RPs acontece até junho, Marcelo. Eu acho que Junho, nesse primeiro semestre. nesse primeiro semestre. Então, esse é outro jeito nosso. A gente estudou como fazer isso de forma a causar o mínimo de perturbação naquela água. O mínimo de perturbação. De tal sorte que, quando ocorresse, as pessoas falam, nem notei que aconteceu. Na verdade, tem até coisas que eles fazem lá, que eles fazem na real, que nós vamos passar a fazer aqui também. Então, as integrações estão indo bem. A Welding, a folha mudou no mês seguinte, lá foi um pouquinho mais rápido, é uma empresa menor, e já temos muita integração comercial, porque é um trabalho de inspeção e nós tínhamos uma equipe de inspeção já, ele entrou dentro de uma UN nova, uma UN existente, então foi uma integração bem mais rápida, bem mais rápida. É, então, eu diria que estamos tendo total sucesso nessas integrações. E eu mencionei agora, no último slide, a parte de cultura, que é o mais difícil, mais importante, muitas vezes mais importante do que RP, a parte de cultura, que nós temos uma união cultural em torno de um propósito único. Se o cara quer ser canhoto, esquerdo, gostar de futebol, o outro gosta de vôlei, não importa, mas o propósito é alinhado com os objetivos comuns da PRNR3. Então, quero fazer um complemento aí sobre as nossas integrações, né? As 10 integrações que a gente fez antes da Real, todas elas geraram sinergias comerciais. A Real é a primeiro M&A que a gente fez que realmente vai gerar sinergias operacionais relevantes, né? A primeira foi com a união do Centro de Operações da Real e da Gemaia, que ficam lá em Minas Gerais, né? Isso já aconteceu, então a gente espera capturar sinergias operacionais, né, para servir as obras a partir do nosso segundo TRI agora de 2025. Agora tem um outro movimento que também está acontecendo agora na Real, que é a mudança do escritório da Real, né? A Real ficava no escritório, ainda fica, né, em Contagem, e a gente está movendo em torno de 150 pessoas para o escritório da Gemaia. Então, nós vamos unificar o apoio dessas duas empresas, da Real Estruturas e da Gemaia. Essa mudança vai acontecer ou no final de março ou no início de abril. E essa mudança pode vir a atrasar um pouco essa integração nossa do ERP, né? A depender da velocidade com que essa mudança aconteça e a integração das pessoas, né, a gente pode escapar o fim da integração do ERP para o início do terceiro TRI desse ano. A gente não quer fazer nada a toque de caixa, né? Porque a gente entende como é que é sensível essa questão de pessoas, tá? A próxima pergunta é do Alexandre Assaf, do A40 Clube de Investimentos.
Ele diz: espetacular o trabalho que vocês vêm fazendo. Uma pergunta: as premissas que nortearam a aquisição da Real estão dentro do previsto? O que está surpreendendo de forma positiva e negativa? Estão dentro dos previstos. O que está surpreendendo é, positivamente, nós tínhamos já uma opinião muito forte e sólida da qualidade da Real, e a nossa surpresa é que nós rodamos o NPS, contratamos uma empresa Track and Co. eh, Preciso começar a receber por propaganda aqui, Marcelo. Ah, Contratamos uma empresa terceira para averiguar o NPS e eles tiveram um NPS de 100. NPS de 100. Assim, eu falei, mas espera aí, deve ter algum erro, não é possível, eu não... deve ter um erro. Não, foi isso mesmo. Então, assim, a gente consultou vários contratos contra clientes no segmento de mineração, que eles trabalham além da Vale, né? Nós temos várias outras empresas de mineração além da Vale. Eu não sei se todos os analistas têm noção do tamanho que é o mundo de mineração no Brasil. É quase um país em um país. E eles obtiveram a nota altíssima, altíssima, acho sem precedentes. Então, essa é a parte positiva. Outra parte positiva também é a qualidade técnica e a velocidade que eles são capazes de montar orçamentos, propostas e métodos construtivos numa qualidade de apresentação para o cliente excepcional. Tem comerciais muito bons também, e nós estamos muito felizes com a chegada da Real. Negativamente, não tenho. Nada me surpreendeu negativamente com a chegada em nenhuma das companhias. Nós, felizmente, temos tido muita sorte em encontrar pessoas em empresas assim. Não tive nada, nenhuma surpresa negativa. eu acho, Túlio, que teve também um outro fato positivo. Se eu falar besteira, você fala, não, você está errado, tá? É a receita, né? Eu acho que a receita da Real veio mais forte do que a gente imaginava em 2024, né? E a expectativa para 2025 também é muito boa, né? Então, acho que esse outro foi É, um outro fator positivo, né? foi uma surpresa também, esse é um fator positivo. Esse é um dos que gravou no quarto tri, viu? Foi a pergunta, foi do Stefan? Não. É, Foi. eles geraram, eles Ele geraram um lucro perguntou, líquido. Ah, ele não perguntou de prazo, não, foi do Alexandre. Ele não perguntou de prazo, do não. Asaf, desculpa, do Isso, do Asaf. ASAP. Eles geraram 60 milhões de reais de lucro líquido no ano passado, somando o ano todo deles, né? Então, obviamente que isso teve o seu valor a ser gravado lá na participação no final do ano. Então, isso foi uma surpresa muito positiva também da aquisição, mas obviamente que deu uma mordidinha nesse valor que foi provisionado no quarto tri. A próxima Inclusive, pergunta. vocês devem ter notado também nas nossas DFs, né? Um valor relacionado ao earnout da Real Estruturas, né? Nós gravamos no nosso passivo 17 milhões, tá? Relacionado ao earnout da Real, né? Então, isso ali está em dívida, né? Isso ali impactou a nossa dívida. Esse nosso indicador de 1,88 também foi impactado por É, conta desses 17 milhões, tá? bem lembrado, a Como gente o está Túlio gravando falou, o earnout na dívida, tá? é aquilo que o Túlio falou, né? Quanto mais earnout a gente paga, mais feliz a gente fica, É. né? Então, a fala dele foi perfeita nesse sentido. Um prazer te encontrar aqui, Alexandre, nesse bate-papo. A próxima pergunta é da Heloísa Cruz, analista buy-side da Stoxos. Bom dia e parabéns pelo resultado. Vocês podem, por favor, descrever qualitativamente os novos projetos, contratos que ganharam ao longo do quarto tri? Quarto tri, Elô, foi um torno de 230 e poucos milhões, e são contratos mais fortes no offshore. Nós ampliamos a nossa presença na Modic, na Equinor e na SBM.
E nós tivemos nós saímos de 7, estamos agora em 10 unidades da Moda, que antes fazíamos pintura em inspeção, um pouco de habitat, passamos a fazer pintura também. Então, todo o escopo da unidade SI hoje atende a SBM, a Modec e a Equinor. Então, todos os escopos. Então, se nós tivéssemos uma foto de um ano e pouco atrás, você ia ter que algumas embarcações ia ter um serviço, o outro não tem. Hoje em dia não. Hoje esses principais clientes privados têm os serviços da companhia. Então eu diria que desses 200 e poucos milhões, 230 milhões que foram conquistados naqueles 3 meses no último tri, a maior parte foi no âmbito do offshore. A próxima pergunta é do Enzo Mori, analista buy-side da Titan. Ele diz: parabéns pelos resultados. Podem dar uma cor de como está o primeiro TRI, receita e margens? Podem falar um pouco sobre o resultado de infraestrutura no trimestre, principalmente olhando para a margem bruta, que chamou muito a atenção positivamente? Tudo bom, Enzo? Olha só, nós temos essa seasonality, essa sazonalidade entre o quarto tri e o primeiro. Vocês podem analisar desde uma década atrás, você tem um quarto tri, aí o primeiro sempre é menor. Felizmente, o primeiro tri desse ano é maior do que do ano passado, que é maior do ano anterior, que é maior do que do ano anterior. Mas ele tem um degrau do quarto para o primeiro. E aí a gente volta a crescer. O nosso primeiro tri nasce com boas receitas no offshore. Mantivemos a montagem, caiu um pouquinho, está em torno hoje de 38 milhões mês, né? Ela vinha numa pegada de 45, isso vai começar a retornar de abril em diante, com os projetos que foram vencidos. Então, nós estamos na expectativa de entregar um primeiro tri menor do que o quarto tri, mas é um bom primeiro trimestre. Mas lembre-se, nós temos sazonalidade entre quarto e tri. Não tenho como te passar agora é, é, margens brutas e tudo mais, mas tenho como te passar que 2025 é um ano melhor do que 2024, porque esse ano nós temos mais contratos do que no ano passado, entramos um ano com um backlog maior do que entramos no ano passado, não estamos com atraso de navios, e temos a Real e a Welding aqui, apesar dos problemas do segmento de sucroalcooleiro que enfrenta para lá e para cá, nós estamos em período de entre-safra, então muita atividade. Então, é sazonal, mas é melhor do que o primeiro tri do que o ano passado, e entramos num 25 que não tenha dúvidas que será um ano melhor do que o de 24. Isso é o que eu posso te dizer, Enzo. E quando o Túlio fala que 2024, 2025 será melhor do que 2024, isso é sem considerar novos M&As, né? Considerando novos M&As, logicamente, a fala do Túlio, a gente tem que dar um boost aí na fala do Túlio, né? Que aí com M&As mais ainda, né? Vamos falar É, assim, né? é. A Próximos. próxima pergunta é do Matheus Soares, analista buy-side do Market Makers. Ele diz: parabéns pelos resultados e pela cultura da empresa. Pergunta: o menor backlog comparado ano contra ano e tri contra tri, junto com o menor CAPEX, traz alguma preocupação para 2025? Não, Matheus, não traz. Pode assim, nós antecipamos que alguém poderia se dar conta disso. É, mas isso está alinhado com o que nós queríamos. Nós temos dito a vocês que os contratos de médio e curto prazo são melhores do que os contratos de longo prazo. Nós temos menor período de exposição à inflação da obra, não temos o problema de ficar negociando com aquela fórmula de reajuste de um primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Aí você chega lá, uma inflação da obra de 10, 15%, e a fórmula paramétrica reajusta 3, 4%. Então, nós temos, de fato, movendo a companhia para contratos
menor duração, mas de maior rentabilidade. Só que eles ocorrem o tempo todo, eles aparecem e a gente está sempre ganhando novos contratos de um período menor. Você vê agora há pouco todo mundo muito feliz com os resultados da infraestrutura, com margens absolutamente altas, só que são contratos de 3, 4, 5 meses, né? Então, assim, não tem como ter contratos de muito longo prazo com altas margens. Se você vai reduzindo o período dos contratos, você sempre vai entrar o ano com um backlog menor, só que você vai repondo o backlog muito rapidamente. Então, isso não nos preocupa. CAPEX, não. Outra mensagem que a gente tem trazido para a companhia é que nós temos feito o que podemos para reduzir a intensidade de capital imobilizado e de tal forma a termos serviços mais complexos, com amplitude da margem bruta e menor capital empregado. Então, nós temos sido capazes de suar mais o que nós temos aqui. Então, isso já fazia parte, nunca foi para a nossa estratégia ficar investir CAPEX, 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 CAPEX o tempo todo. Sempre teremos CAPEX, porque nós não conseguimos fazer as nossas atividades, já disse isso antes, bare hands, com as mãos. O nosso pessoal ou está com uma perfuratriz, ou está com um equipamento de ultrassom, de ondas guiadas, ou drones, ou bombas de ultra alta pressão, eles sempre estão com alguma coisa de imobilizado, mas nós temos reduzido a intensidade disso. Então, menos CAPEX está em linha com o que nós temos dito, e menos backlog também está em linha com o que nós temos dito, que é aumentar a rentabilidade por meio de contratos de curto e médio prazo. A unidade de inspeção inteira é de contrato de curto prazo, inteira. A de infraestrutura também. Quem fez essa pergunta mesmo, Aline? Mateus, Matheus. Oi, Matheus. Eu vi aqui por trás da sua pergunta uma preocupação muito lícita com caixa, com alavancagem. Eu queria fazer um comentário para quem leu aí com cuidado, né, as condições das debêntures que a gente está emitindo agora, né? Eu lembro que a gente tem covenant de dívida líquida EBITDA, né, do fim do ano, no proforma nessas debêntures, ou seja, considerando os 12 últimos meses de qualquer aquisição que a gente faça, de 2,5, né? E no contábil, que não considera os 12 últimos meses da empresa adquirida e só o que ela está gerando dentro da barriga da Priner depois da aquisição, né? Esse nosso covenant contábil vai para 2,75, né? E se houverem M&As no segundo semestre, ele vai para 3,5, né, no ano em questão, né? Então, a gente está, como a gente já enfatizou, né, com um pipeline de M&As bastante robusto, mas a gente só vai fazer M&As se esses covenants forem cumpridos. Então, a gente está com um olho no padre e um olho na missa, né? Um olho no gato, um olho no peixe, né? A gente está cuidando do crescimento da empresa, mas também com muito cuidado com essa questão de alavancagem da companhia. Isso foi muito debatido aqui durante esse nosso processo de debêntures, durante o roadshow também das debêntures. A gente tem tentado deixar o mercado tranquilo com relação a isso. Nós não vamos esticar a alavancagem da companhia de forma irresponsável para fazer crescimento. Tá? É o crescimento do jeito que a gente tem feito até hoje. Tá? bom, eu queria agradecer. Não tem mais perguntas, Aline? Não, não tem. Então, encerrar esse webcast, assim, agradecendo acionistas, colaboradores da companhia. Nós mudamos o patamar da companhia. Vocês, acionistas, clientes, colaboradores, a empresa mudou de chave. Entramos num novo rol de porte de companhia. Os convites que nós temos de projetos hoje são convites maiores. A nossa disponibilidade de giro para portes maiores de projetos são maiores.
os convites começam a mudar. Então, nós visualizamos realmente um ciclo muito positivo para a companhia, muito positivo para a companhia. Temos tido muito sucesso em incorporar esses serviços tão complexos. A gente encontra clientes, eles falam, poxa, vocês têm aí realmente um canivete suíço com lâminas muito úteis para todos nós. E eu fiquei muito feliz de conhecer a Priner e coisa e tal. Nós temos temos tido sucesso em novos cadastros, novos clientes e de portes assim que nós não esperávamos por agora. Então, isso é fruto de um novo patamar de companhia. Então, obrigado pela confiança na companhia, acionistas, clientes e colaboradores, e estamos criando aí uma empresa incrível. Tudo fruto do que vocês apostaram na gente em 17 de fevereiro de 2020. A gente seguiremos honrando cada centavo. Muito obrigado. Eu quero fazer Obrigado, um Marcelo. comentário também final, Túlio, que é o seguinte, na realidade, dois comentários, né? O primeiro, agradecer a todos vocês do mercado, porque as perguntas que vocês fazem para a gente nos tornam mais atentos, tá? E mais cuidadosos. A gente aprende com vocês, com as perguntas que vocês fazem. Muito obrigado. Outro ponto que eu queria falar é que a Priner é a quinta empresa que eu tenho oportunidade de trabalhar, e eu nunca vi uma empresa com a qualidade e com a mistura de pessoas que tem aqui, com a diversidade de pessoas. E eu tenho um orgulho muito grande da equipe que eu tenho prazer de participar, né, de liderar. É uma equipe de qualidade altíssima. Quando eu olho para as equipes dos outros diretores da companhia também, eu fico babando com a qualidade das pessoas, tá? É, eu garanto para vocês que a gente vai ter um 2025 melhor do que 2024 por conta da qualidade das pessoas que a gente tem aqui dentro de casa. Não é só por causa do mercado, só por causa das condições macroeconômicas, boas ou ruins, mas é por causa da qualidade das pessoas que a gente tem aqui, dos empreendedores que a gente tem aqui, da dedicação que as pessoas têm aqui, a Priner, né? Isso é realmente indescritível, indescritível, tá bom? Abraço para todos. Fiquem com Deus. Abraço, até mais, tudo de bom. Aguardamos qualquer pergunta via RI. Até mais. A videoconferência de resultados referentes ao quarto trimestre e ano fechado de 2024 da Priner está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um ótimo dia.